Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Anne Fortes, host do Luminar Podcast. Hoje eu estou com a Lu Quadrado, Oi, Anne. né? Que a gente se conheceu através de uma amiga da Casa do Filósofo, né, Lu? Sim, E aí, eu quero que você conte um pouquinho como é ser arquiteta, como é seu dia a dia. Eu sei que você faz muitas obras, então você vai ter muito perrengue para a gente contar, para a gente dar risada. Muitas coisas que acontecem também quando você está muito próxima dos eletricistas, das pessoas que nos atendem. Como é que é o dia a dia, né? Como funciona com esse pessoal? Você tem equipe própria ou não? Contrata? Ou dependendo da obra, não sei. Então, conte um pouquinho pra gente, né? Quem é a Lu Quadrado, é uma pessoa que eu gosto muito. Eu confesso que ela, assim, ela realmente me inspira, porque, né? A Lu, na verdade, é uma menina que se dedica muito, tanto ao trabalho quanto ao bem-estar. E isso é uma coisa que me deixa, assim, muito, realmente, admiração, né? Admiração que eu posso falar de você, né? Obrigada, Uma palavra Anne. que me identifica muito é admiração. Porque isso é uma coisa muito bacana, porque no meio da vida a gente meio que se perde às vezes, Sim. né? Falo isso porque, de verdade, acho que foi em dezembro que eu te falei, que vendo tuas postagens, eu disse, não, eu também vou ter tempo para mim. E foi ali que eu comecei a me cuidar da minha alimentação, cuidar de tudo o por trás disso, né? Então, que bom que eu pude te ajudar, que eu pude te inspirar. Isso é um retorno bem bacana para as publicações que a gente acaba fazendo, que às vezes a gente acha que não leva a lugar nenhum e que é só um dia a dia, um desabafo, um mostrar da rotina, né? Mas, enfim, eu tenho 17 anos de formada em arquitetura, me formei pela Universidade Tuiuti, mas antes eu fiz relações públicas na própria Tuiuti, não finalizei. E parei a faculdade de Relações Públicas, porque não tinha condições de dar sequência financeiramente, Sim. e fui trabalhar. Fui trabalhar numa empresa que vendia esses pisos laminados. Sim. E lá eu tive contato com arquitetos, né? E quando eu voltei para a faculdade, fiquei um ano parada, quando eu falei assim, vou voltar agora para a faculdade, está tudo estabilizado. Quando eu voltei para a arquitetura. E aí a gente começou assim, eu comecei a me encontrar naquilo, os trabalhos que eram, a gente virava à noite fazendo, né, na faculdade, isso. Eu adorava aquilo. Então, assim, eu me encontrei. Então, eu não tenho nenhum tipo um arrependimento de ter largado a outra publicidade. faculdade, e ter ido para a arquitetura. Eu adoro. Eu acho que criar, independente da área, e assim a harmonia de cores, a harmonia das coisas de modo geral Fazer composição, né, Lu? Que é uma coisa isso. que eu acho que realmente faz a diferença para quem trabalha com interiores. Eu acho que um dos principais focos, na verdade, é a composição geral para Isso. uma casa, né? Eu sempre digo que, assim, eu sou uma pessoa muito da estética. Pode ser uma estética de casa, a estética do corpo, né? Até mesmo do rosto. Enfim, eu falo que é bem como você disse, a harmonia faz parte da minha pessoa. Eu gosto disso. Sim. Então, eu falo, é bacana se vestir bem, porque eu gosto de compor. É bacana vestir uma casa, né, com quadros, almofada, sofá, iluminação, o que for. É muito legal, mas é porque eu também gosto de compor, né? Então, assim, eu acho que a gente que trabalha com essa coisa visual, essa harmonia, a gente pode ir tanto desde a parte de moda, né, até E a tudo parte da arquitetura. acompanha, né, Lu? Se tu parar assim para pensar e perceber, na verdade, a gente sempre está assim, por exemplo, no revestir, né? Eu sempre Tudo. percebo assim, né, como a moda e como a parte de interiores, né? Como a moda no interiores, elas andam juntos, né? É. Então, assim, a paleta do ano é tal quanto. Tu pode ter certeza que no interiores também tá. Então, por exemplo, hoje, né, a gente percebe muito o uso ainda do terra, do verde escuro, né? Então, tudo isso está ligado, né? Então, a moda e o interiores vão andar junto para sempre, Exatamente. né? E uma coisa que eu acho muito bonito, assim, do teu trabalho de arquiteto, como arquiteto, é que você realmente respeita o gosto pessoal do seu cliente. Isso é uma coisa bem forte no meu trabalho, porque eu sempre digo que ninguém precisa morar num showroom, né? É bacana você ir nas lojas ou até mesmo visitar amostras de decoração, mas antes de qualquer coisa, tudo precisa funcionar e além de funcionar, tem que ter a cara de quem está morando. Eu sempre falo que não sou eu que vou morar na casa. Então, assim, a ideia é sempre traduzir os anseios do cliente de uma maneira que fique agradável, né, que fique harmônico, porque o objetivo é esse. Mas antes de Trazer qualquer... harmonia, né? Pro gosto Exatamente. pessoal, né? Exatamente. É harmonizar, mas sempre mantendo a funcionalidade.
Porque se for bonito e não funcionar, você vai reclamar sobre aquilo o resto da vida. Sim. Né? E se funcionar e ainda assim não for aquela coisa maravilhosa, você consegue conviver com aquilo. Agora, se não funcionar, esquece, né? Então, eu acho que antes de qualquer coisa, a gente tem que ter uma linguagem uma linguagem visual que o cliente, que a gente traduza os anseios do cliente, mas também que essa linguagem visual, antes de qualquer coisa, tenha a funcionalidade como premissa, né? Sim, com certeza. E você lida com muito peão, né, minha amiga? Então, como é que é o dia a dia de obra, né? Porque tem muitos arquitetos, assim, para vocês entenderem, que às vezes, né, faz o projeto, desenvolve o projeto, mas não executa o projeto, né? Então, faz com que, por exemplo, daí tem várias empresas especializadas em executar projeto, né? Então, e você não, você faz o projeto e executa seu próprio projeto. Eu Você tem equipe adoro. própria, Lu? Não tenho equipe própria. Eu tenho uns duas ou três equipes que eu acabo indicando sempre. Eu acho que se eu tivesse equipe própria, já estava presa, te juro. Porque, nossa, é muito estresse, é muito nervoso. Eu falo. Será? Porque às vezes, sendo tua equipe, talvez a maneira de gestar Talvez seja diferente. né? Mas eu acho que eu não ia ter funcionário nenhum daí. Não, às vezes, né? Mas isso é uma coisa porque eu acho que talvez tenha muita. Realmente, a gente percebe, né? Por exemplo, às vezes acontece, não aconteceu na tua obra nenhuma vez. Mas teve um dia aí que apareceu. Ah, não, esse perfil de iluminação não está funcionando. Eu falei, mas como assim não está funcionando? E não por nada, mas a gente trabalha com perfis de qualidade. Então eu sei que eu vendo qualidade e não pode não estar funcionando. Tipo, né? Sim, Seria muito estranho isso, né? E o que acontece? Aí ele veio com o perfil. O perfil estava com um parafuso no meio da fita. É óbvio que não tem como. Então, para fixar de uma maneira estranhamente ruim, Sim, a pessoa colocou um parafuso na fita. Óbvio, não vai funcionar. Né? Estragou a fita. Sim, E daí eu fico pensando, eu falei, gente, tu imaginou quem é o arquiteto desta obra aqui? Sim. Né? Como é chegar, ter toda aquela função, tu sabe muito bem que é uma função fazer toda essa parte, né? E ligar, apertar, cadê? Não tem luz. Né? Não. Então, existe todo um porquê. Aí você tem que ir lá retirar. Aí você tem que pagar novamente o eletricista. Não, uma dor de cabeça, Daí o né? eletricista nunca foi ele, Não. porque eles nunca são perfeitos, maravilhosos, nunca é o defeito né? Então, todas essas coisas às vezes acontecem, né? É bem complicado lidar com... assim, complicado lidar com pessoas, né? Mas eu falo que eles são muito, assim, excêntricos ou são muito temperamentais. Eu lido com 3 equipes, como já te disse, mas, assim, são pessoas que eu já conheço, trabalho há anos, e mesmo assim, eu ainda tenho alguns perrengues que eu passo. Mas, é o que eu digo para os clientes. A gente indica quem a gente já trabalha, Sim. às vezes já teve problema, mas foram todos solucionados, né? Porque problema sempre vai Sim, ter, né, gente? Eu sempre brinco que uma obra sem problema, alguma coisa estranha está. É bem Né? isso. Porque é obra, sempre vai ter um prazo furado, né? Então, às vezes, dependendo da pessoa, às vezes, se é uma empresa muito pequena, alguém vai ficar doente. Sim. Existe isso Sim, mesmo, né? Sabe? É. Então, por exemplo, quando você trabalha com um marceneiro, que é o único marceneiro é a própria pessoa que te vendeu o produto. Se ele adoece, quem ele vai pôr no lugar? Não tem condição. Ninguém, certo? Mas ele tem um X do valor. Aí, se você esse mesmo projeto, você cota com uma empresa que tenha vários funcionários. Óbvio que é mais caro. Sim. Mas, gente, é mais caro porque você nunca vai... Se você vai ter sempre a respalda de que, não, independente do que acontecer, alguém vai estar montando na sua obra. Então, eu acho que isso é muito importante para parar e pensar também que, às vezes, assim, um produto tem um X valor, ou então uma obra pode sair desse valor ou daquele, dependendo do que você vai... Sim, né? Né? Até que ponto você vai querer esquentar a cabeça? Não é? Então, porque marceneiro, às vezes, não sei você, né? Mas às vezes a gente sofre com um pouquinho de prazo, né? Te entrego em 30 dias, deu 45 e nada. Então, tem às vezes, né? A obra é uma orquestra, né? São vários instrumentos sendo tocados por vários musicistas, digamos assim. E se uma coisinha der errado, pode atrasar todas as outras. Então, é uma coisa bem complicada. Eu acho que é uma coisa difícil de se fazer, né? É um dia a dia complicado, mas eu acho que é altamente gratificante quando você vê o espaço sair do nada
e chegar lá no final e falar, terminei, conseguimos, concluímos, e o cliente olhar para você e, tipo, a cara do cliente já diz tudo. Você não precisa de mais nada. A felicidade, a realização, É né? só o cliente, esses dias eu finalizei uma obra que eu fiquei ali, era para durar 1 semana, 2, no máximo 4 semanas. A cliente, nossa, tá maravilhoso. E eu, ai, graças a Deus. Porque, assim, a gente se estressa tanto, tem tanto compromisso com prazo, com o fornecedor, com o próprio cliente, né? E se um atrasa, o outro também atrasa. Daqui a pouco, você está com tudo pronto e aquele que deveria entrar não entrou. Então, assim, são vários BOs que a gente tem para administrar. E quando a música, por mais bagunçada que fique no meio do caminho, no final ela dá o show, você se sente gratificante. É uma Sim. sensação, assim, gratificante, na verdade. E você trabalha bastante com residencial e comercial ou mais residencial, Lu? Mais residencial, mas eu faço alguma coisa de comercial também. Faço bastante escritório de advocacia, né? Mas, de modo geral, residencial. Sim. Aham. E você é curitibana, Lu? Não, sou de Foz do Iguaçu, tô aqui em Curitiba, poxa vida, desde os meus 11 anos. Ah, é praticamente uma Curitiba como eu, né? Eu tenho a cidade de Curitiba como minha. Porque o meu coração certamente é curitibano, gente. Eu amo os parques, eu sou super... Ah, Eu sim. defendo a cidade, no sentido que, que Curitiba... Eu falei, não. Você não conhece a Curitiba que eu conheço. Eu vou te dizer assim, quando eu vim pra cá, eu sofri muito. Mas eu Jura? sofri Por quê? muito, muito. Porque eu sou muito tagarela, eu sou muito despachada. E na minha época, eu não sei como é hoje, mas na minha época, os grupinhos da escola eram super fechados. Eu era muito tagarela e falava com todo mundo, eu era tida como uma pessoa oferecida. E eu era excluída. Então, eu sofri bastante, eu chorava. É Aham, eu mesmo? chorava, mas eu vim muito cedo. Então, eu peguei esse dia a dia de escola, né? Talvez isso, Se eu tivesse vindo um pouquinho mais, assim, madura, talvez eu não tivesse permitido que me tratassem daquele jeito, né? Sim. Mas, enfim, já faz tanto tempo, eu tenho 2 filhos, os 2 são curitibanos, né? Então, E qual a idade dos teus filhos, Lu? o mais velho vai fazer 22 e a mais nova Você tem tem um filho de 7. 22, Lu. É. Jura? Uhum, foi mãe cedo. Tá vendo, gente? Vão pra academia, tá? Não, tem nada a ver. Eu fui mãe com 23 anos. Mas não, 23 anos não é nada, não é uma mãe nova. Mãe nova é com, sei lá, 15, 16, 17 anos, né? Não, ele vai fazer 22 em dezembro agora. Olha que interessante, que bacana isso. Faz engenharia mecânica na PUC e tá fazendo estágio na Renault. A mãe nem... Nem tá feliz, né? Imagina se isso, né? E você tem uma menina também, Eu tenho né? uma menina de 8 anos, fez agora. Ela eu vejo muito no teu Instagram, Sim, assim, né? Mas é que o meu filho acha que eu sou blogueira, então ele quase não participa das minhas postagens. Mas é aquela fase, né? Você é muito blogueira, muito blogueira. Porque posta, vai na academia, posta, vai não sei aonde, posta. Falou, eu tenho que me vender, porque o meu trabalho depende também da minha divulgação, né? É muito importante, né? Porque que nem eu tava falando com a Clarice, né? Uhum. Que justamente o Instagram, ele ajuda... Não sei se para você já aconteceu de alguém te chamar porque te conheceu no Instagram e te fechar por conta disso, né? Fechar um projeto. Mas o Instagram, na verdade, ele é justamente uma vitrine, né? Exatamente. Então, assim, o que é a empatia? Quem é a Lu fora do trabalho, Sim. né? O cliente, ele quer saber quem é você. Às vezes, a gente faz uma indicação, tá, mas eu vou gostar do arquiteto, eu vou ter empatia com o arquiteto para né? Para ceder a minha casa, por exemplo, né, Lu? Eu costumo dizer que antigamente a gente tinha médicos de família, né? Ainda tem, acho que essa modalidade. Mas o arquiteto acaba sendo um pouco isso. Porque se você não se identifica com o arquiteto, não tem como você dividir a tua vida, porque a gente sabe que divide a vida com o arquiteto, né? Desde os anseios até os BOs que você tem com o teu marido, ou problema com filhos. Os porquês, né? Então, por que eu tenho que ter uma iluminação muito separada? Porque ele acorda às 6 da manhã e eu acordo às 8. Exatamente, você divide a tua intimidade. Né? Então, não tem como. E eu falo assim, as pessoas compram de pessoas. Né? Não adianta você botar lá no teu Instagram uma coisa maravilhosa, se bem que eu não posso falar muito porque o meu Instagram está precisando de fotos minhas e do meu dia a dia, que eu não tenho colocado. Mas, enfim, você compra das pessoas que você tem afinidade, que te passam confiança. E nada mais interessante do que você poder dividir o teu dia a dia com o pessoal do Instagram ou, enfim, das redes sociais que você costuma utilizar, porque a pessoa tem que se identificar com você, assim como, né, os médicos de família, que eu estava falando antes, ele tem que se identificar com você, porque senão
ele não vai querer uma pessoa que ele não se identifica. Não, quando dá Né? certeza. O cliente não vai querer. Então, eu acho muito importante a gente ter esse dia a dia compartilhado, mesmo que os filhos digam que você é blogueira, né? Desse Mas jeito. eu acho que a ideia é essa, na verdade, né? É verdade, porque às vezes eu paro para pensar assim, sabe? Sempre a gente brinca, na verdade, né? Que tem gente que fica só olhando o que os outros fazem e não Sim. faz nada. E não toma atitude, né? Então, às vezes eu penso assim, que tudo começa em algum ponto. Não é verdade? Sim. Então, para você ser uma excelente arquiteta, você teve que começar a fazer obra. Sim. Porque se você é uma excelente arquiteta, mas nunca fez uma obra, não sei se Não. você é excelente arquiteta. Não é verdade? Exatamente. Porque o que faz, na verdade, o estudo, a importância lá de você ter feito arquitetura é uma situação. Mas a arquitetura te deu esse conhecimento do que você tem hoje, Não. não é? Então, assim, é isso, sabe? Às vezes você precisa fazer. Sim, precisa fazer para poder Para projetar. poder projetar, para poder dar certo, para as Exatamente. coisas acontecerem, na verdade, né? Então, é como você quer ir, eu quero um corpo maravilhoso, mas eu não vou treinar. Então, tem é que pouco ter. difícil, na verdade, né? Sem você, né? Então, justamente, né? Então, para você aparecer, você tem que mostrar tudo o que você é. Porque alguém vai te comprar no sentido de, tipo, eu gostei. É de se identificar. De Nesse identificar, sentido. na verdade, né? O cliente vai gostar, o cliente gosta das suas viagens, gosta disso, gosta de outros detalhes e vai querer a sua casa projetada por essa pessoa. Eu acho que isso é muito importante da rede social, é essa situação, sabe? É verdade. Né? A pessoa precisa se identificar. Até uma coisa que eu bato bastante na tecla é porque eu faço bastante casa. Mas eu falo sempre assim: eu cozinho, eu limpo, eu vivo a casa. Então, assim, não sou aquela pessoa mais, né, que faço tudo dentro da casa, mas assim, eu sei o que funciona e o que não funciona, porque eu Pro vi. dia a dia, A minha né, realidade pessoa, é de uma né? pessoa normal, que tem filhos, que cozinha, né? Que não tem uma empregada 24 horas dentro de casa. Então, assim, a funcionalidade, essa parte toda da realidade da vivência, a gente precisa passar. E se você mostra isso já para um cliente, né, enquanto divulgação do teu próprio dia a dia no Instagram, a pessoa vai falar: nossa, olha, essa moça, né, nesse caso, essa moça tem realmente, olha, ela tem participa, tem as mesmas preocupações que eu, porque ela também tem filho. Ela tem outro filho mais velho, ou ela, por exemplo, vai lá, eu sei que ela tem o dia a dia corrido, que ela faz academia todo dia cedo. Sabe? Então, assim. A academia, Lu, como é que é? Porque deve ter uma importância, deve ser uma vida muito diferente, né? Porque você, como você me contou antes, né? Você não fez academia sempre. Como é que é a tua vida hoje e como é que era a tua vida antes? O que a academia te trouxe de mais valioso? Que tu diga assim, gente, olha, não, isso aqui foi valioso para mim, porque isso aqui fez a diferença. Seja assim no bem-estar, na disposição, que eu imagino que seja outra, porque eu percebo assim que a minha vida, depois que eu comecei a acordar às 5:30 da manhã para ir para academia, ela está uma vida assim mais saudável. Eu estou morta no final do dia, tá? Sim, Morta, 9 horas eu quero dormir, eu não tenho mais assim, né? Às vezes ânimo pra nada. às vezes até a casa do filósofo eu vou porque eu preciso ir, porque eu sei que eu quero bem, estar lá. Mas eu vou assim com o corpo muito esgotado, muito cansado, porque realmente ali a realidade mudou. Porque antes eu acordava 8 horas e hoje eu acordo 5:30. Então acaba que isso é. Mas eu percebo que, gente, é muito diferente. Né? Eu resolvo todas as coisas até 3, 4 da tarde, eu já estou num outro pique, né? Exatamente. E como é que foi para você isso? Bom, eu passei a vida inteira. Eu tenho uma família que todo mundo quase tem cirurgia bariátrica. Então, minha mãe tem, as minhas primas também têm, eu tenho tias que têm cirurgia bariátrica. Então, a minha vida inteira foi lutando contra a balança. Só que na minha época, não existia essa parte de, vai fazer uma academia. Tinha, vai jogar vôlei, vai fazer uma ginástica olímpica, alguma coisa assim. Eu nunca me identifiquei com nada. Nunca, então nunca fiz. Aí, depois, quando eu casei a segunda vez, o meu marido, ele era uma pessoa muito ativa. Fazia natação e fazia musculação. E aí, para não ficar atrás, eu comecei a fazer também, né? Óbvio. Mas nunca me dediquei. Assim, sempre ia... Mas era o horário, que eu ia, acho que depois do almoço, ou depois do trabalho. Então, eu já estava me arrastando. Eu já estava cansada. Já. E isso é uma diferença muito grande, assim, gente. É, né? nossa. Que a gente tem que... Na verdade, eu demorei, sabia? Porque eu comecei... Lá em dezembro, eu comecei na academia, Lu. Mas daí era outra época, né? Então, eu podia ir para academia às 8 horas da manhã, 7:30, 8 horas da manhã. Depois a coisa foi acontecendo aqui na loja, eu tinha que trabalhar mais e mais Sim. e mais, e daí acabou que eu não tinha condições. Eu fiquei uns 2 meses, assim, sem fazer nada, absolutamente nada, nada, nada. Daí eu falei, não quero mais isso.
Não só para o emagrecimento, que claro, Não. obviamente que eu estou em Uhum. busca disso, mas muito mais porque eu preciso de uma coisa chamada disposição para trabalhar. Sim. Então eu não tomo nenhum tipo de remédio, porque todo remédio que eu tomo me destrói. E daí eu fico, tipo, sabe assim, Sim, aham. ruim, o estômago, ou isso, ou aquilo. Eu falei, gente, não, eu tenho que emagrecer de algum jeito, mas eu tenho que emagrecer estando disponível para o trabalho. Sim, Porque se eu paro, tudo para, né? com certeza. Então, eu não tenho essa possibilidade de tirar um tempo, não. Fica até que regule seu remédio, 15, Não, 20 dias. não. 15, Uhum. 20 dias eu vou ficar trabalhando desse jeito, então eu pego férias. Sim, aham. Posso pegar férias? Não. Então, não dá para tomar remédio também. Então, por isso que, assim, é cara e coragem mesmo, né? Então, assim, eu imagino que para você também deve ter algum divisor de água aí, né? Tem o divisor de águas. O divisor de águas se chama pandemia. Ah, a Aham, pandemia te trouxe? aham, na verdade, assim, eu ia me arrastando, né, por algum tempo, depois que eu casei. Aí meu menino mudou o horário da escola, eu comecei a ir mais cedo, mas mesmo assim ainda não era, sabe? Quando veio a pandemia, que eu fiquei. A gente não podia fazer nada. Um dia a academia estava aberta, outro dia a academia estava fechada, e você não conseguia criar uma rotina. E eu, sem rotina, não funciona. Então, eu precisei criar uma rotina nova, e aí eu comecei a pegar bicicleta todo dia. Então, Olha, que interessante. porque a academia um dia estava fechada, outro dia estava aberta, aí eu comecei a pedalar todo dia. Então, eu No ia mesmo bem. horário, certinho. Eu ia bem cedinho, mas como o trabalho estava mais parado, enfim, aí eu ia cedo justamente para não ser atropelada, né? Ah, Porque a sim. bicicleta era na rua ou no máximo numa ciclovia. Então eu ia bem cedo. Aí quando a academia voltou, eu comecei a organizar, eu continuei no mesmo ritmo, na verdade, só que daí comecei a focar mais no próprio horário da academia e na musculação. E isso me deu bastante disposição e o que de melhor me trouxe foi a disciplina. E isso eu coloco em todos os aspectos da minha vida, Olha, né? que Porque bacana. eu pude perceber que com a disciplina, quando eu pude me priorizar, acordo às 5:30 da manhã também, 6:30 estou na academia. Mas porque é o único horário que eu tenho para mim. Que se eu não estiver com essa academia em dia, eu não sirvo para nada. E aí, se a gente não serve Olha para isso. nada, né? Assim Uhum. como você estava falando, É. de que adianta? Não, eu percebo que às vezes eu disse, meu Deus, mas eu tenho tempo para todo mundo, menos para mim. Exatamente. Então, eu tinha tempo para a loja, eu tinha tempo para o escritório de interiores, eu tinha tempo para todo cliente que queria atender. Ah, pode atender às 8 da noite? Uhum, Posso atender no sábado? exatamente. Pode atender no domingo? Pode. Daí eu tenho tempo para minha família, para minha, né, para casa do filósofo, para minhas irmãs, para meus amigos e o meu tempo. Exatamente. E daí eu fiquei assim, eu falei, não, gente, eu não posso mais com essa vida. Eu preciso olhar para o espelho, eu preciso olhar para mim. Sim. Sabe? Porque eu quero chegar com 80, 90 anos e estar conseguindo levantar da cadeira, né? É. Sabe assim? Uma autonomia, né? É uma autonomia, porque é isso. Às vezes a gente, né, não é nem essa questão estética só, Não, não. sabe? É. Mas ao meu ver, pelo menos, é muito autonomia. Quando eu comecei a pedalar na época da pandemia, eu percebi como aquilo fazia diferença. Eu ia, tipo assim, quando eu botava o fone de ouvido e eu ia. Quando eu começava, eu estava meio preguiçosa. E quando eu voltava de estar pedalando ali 2 horas, ou o que seja, Energia. eu já voltava dando bom dia para grama, para formiga, porque eu vi isso na frente, sabe? Então, assim, aquilo dá uma disposição, uma energia, uma força, uma vontade de vencer o mundo que, Sim. sabe? Você fala assim, se eu precisar hoje lutar uma guerra, eu tô disposta e eu vou ganhar, sabe? E Acho que é essa importância que a gente tem que perceber e tem que olhar com carinho. exatamente. Isso te dá assim uma energia para a vida. E dizem que aonde o corpo cansa, a cabeça descansa, né? Então eu acho assim, a gente tá ali exaurido. No meu caso, eu faço musculação. E de vez em quando eu consigo pedalar, mas ultimamente eu não tenho pedalado. Mas E como é assim, que é a musculação? Como é que é a rotina do teu treino? eu treino 5 dias na semana, alternância entre perna, glúteo, costas, enfim, todos os grupos Todos os grupos musculares, aham. musculares, né? Mas, de modo geral, assim, o objetivo é sempre pegar bastante peso, porque quando a gente faz exercício com bastante carga, isso ajuda até as próprias sinapses, né? É mesmo? Me conta sobre isso. Sim, aham. Assim, eu não sou médica, Aham. não sou, mas eu sou uma pessoa muito metida, né? Estudiosa. Sim. E já foi comprovado que você fazendo musculação, você atrasa, assim, o envelhecimento dos neurônios
drasticamente. E Olha que e incrível. pessoas que, por exemplo, têm problema com Alzheimer, essas coisas, também devem fazer, porque ele exercita o cérebro. A gente acha que é só a musculação que só vai fazer O força corpo, ali. né? Não. Sempre é exercício de força. Sabe que a minha mãe tem Alzheimer, né? E às vezes eu fico preocupada com isso, sabe? Até assim, eu mudei o meu seguro de vida lá, porque eu pensei, meu Deus, e se um dia eu tiver Alzheimer, quem é que vai cuidar de mim? Aí É. eu até mudei para não correr perigo nenhum. Olha que Sim, loucura! não, mas a gente tem, Enquanto né? isso, todo mundo no sofá, né? Vamos lá, né? Mas olha, isso é bacana de se falar, sabe? É, assim, a musculação é pra vida. Diz que quem não faz até os 30, dos 30 em diante, não vai poder parar nunca. Enfim, não pode parar é nunca, né? Aham, Mas sim. ela ajuda bastante, toda na parte óssea, porque os músculos todos são. Eu não sou médica, né? Volto a dizer, Sim. mas eles finalizam presos nos ossos. Então, se você É. faz bastante musculação, consequentemente você tem ossos mais saudáveis e neurônios Hum. mais saudáveis e mais ligações nervosas, ou seja, você faz o teu cérebro se exercitar, sim, Muito sabe? mais, Então então. assim você não fica com aquela demência, né? E com relação ao Alzheimer, também já aqui falando, dizem que o açúcar é o inimigo número 1 do cérebro, né? Não só o açúcar Olha. branco, mas também essa parte de trigo, massas e amidos de modo Sim. geral. Tudo que vira açúcar. Tudo que vira açúcar depois que passa, né, ali. Então, assim, eu sou uma pessoa muito. Eu gosto dessa parte do bem-estar e. Não, eu percebi, gente. Imagina, não, um bolo delicioso da Jeja, né, confeiteira, que a gente sempre tem aqui. Você disse, não, não quero. Ah, não, mas eu Isso é como. incrível. Ah. Mas não, mas isso é muito legal, porque você renunciou a algo que todo mundo disse, nossa, tá uma delícia. Ah, não, mas eu acho Não, mas assim. isso é bacana, porque você escolhe uma vida Exatamente. saudável, entendeu? Não tô dizendo que aquilo ali te faria um problema. Não, não é isso que eu tô Não, falando. aham. Mas que, assim, se a gente for aceitar tudo que o mundo gostoso nos dá, Ah, sim. Eu sempre falo lá na a minha mãe fala assim pra mim, Luciana, você tem que comer isso daqui que eu fiz. Eu falei, mãe, eu vou comer, tá bom. Ah, mas eu também fiz esse outro aqui. Eu falei, mãe, já comi aquele outro. Ela falou assim, não, mas é só esse, veja que você nunca come. Eu falei, se todas as vezes que eu for até a tua casa, eu provar tudo que eu nunca como, eu tô perdida. Daqui a pouco eu vou pra cirurgia bariátrica, porque ela tem a cirurgia bariátrica. sim. Mas ela tem uma vez, porque tem muita gente que faz, refaz, Então, né? eu tenho uma prima que já fez 2 vezes. Então, Porque assim. a bariátrica, na verdade, é assim, enquanto a gente não consertar aqui, né? Exatamente. Difícil. Mas, assim, pelo fato de eu ter feito muita dieta a vida inteira, eu acho que eu acabei, com a musculação, me libertando de tudo isso. Porque depois que eu aprendi que, óbvio, o exercício é importante, mas ter a massa magra ali, que sustenta, ela faz você poder comer mais, né? Como ela queima mais caloria, para você ter a tua massa magra, você queima muito mais caloria do que se você tivesse a gordura no teu corpo. Ah, não sabia. Me Então, conte. se você, por exemplo, eu tenho 3 quilos a mais de massa magra do que você, eu queimo muito mais caloria do que você, porque para o meu organismo manter aquela massa magra, ele gasta mais calorias. Então, no final das contas, se você pode pesar o quanto você quiser, digamos, né? Sei lá, 100 quilos. Se uma pessoa pesa 100 quilos e tem 50 quilos de massa magra, ela vai queimar muito mais calorias do que aquela pessoa que tem 100 quilos de peso com 30 de massa magra. Ah, Entende? entendi. Porque a massa magra consome mais energia para o corpo manter. E isso faz com que, por isso que as pessoas que são mais musculosas podem comer mais, porque o corpo delas consome muito mais calorias. Mas na tua dieta, na verdade, do dia a dia, você não consome açúcar, com certeza, pelo que eu entendi, né? Você não consome açúcar. Não. Nem, tipo, refrigerante, nem pensar? Eu já fui a louca, Anne, de não comer carboidrato, eu já fui muito do 880, sabe? Não, é porque às vezes assim, por exemplo, uma coisa é você não comer glúten. Uhum. Outra coisa é você não comer carboidrato. Né? Sim. Eu acho que o glúten realmente não faz muito bem para nossa vida, assim, segundo os estudos que eu mesma fiz. É tipo os meus estudos. Isso, assim, sabe? Segundo os estudos que eu mesma fiz, o glúten não é um cara legal, né? Normalmente é isso que te inflama, na verdade, né? Que a inflamação ele vem do glúten, não exatamente do próprio carboidrato. Na verdade, o que acontece? Já leu aquele livro Barriga de Trigo? Nunca. Então, é um livro que fala basicamente sobre o trigo, sobre o glúten. E na época de Jesus, o trigo tinha acho que 38 centímetros de altura. Hoje ele deve estar ali com 1 metro de altura. Então, o trigo mudou muito. Então, a composição do trigo mudou. Não é que a gente ficou alérgico, não é. O negócio mudou assim drasticamente. Teve muita engenharia genética naquilo ali. Então, tem pessoas que têm alergia ao glúten, tem pessoas que não têm problema nenhum.
Eu não sei te dizer se eu tenho ou não tenho. Eu já fiquei muito tempo sem comer pão, sem comer um monte de coisa. Mas hoje eu como de tudo, né? Justamente porque eu treino. Porque eu só comecei a ganhar massa magra depois que eu comecei a comer carboidrato. Então, se você não tem, Que interessante se você não tem isso. energia, se você não tem energia para treinar, você não tem como fazer músculo. O corpo precisa de energia para treinar e assim que você desgastou todo o teu músculo, você precisa pegar aquele cimento, que é a proteína, e tampar ali todos os buracos, todas as aberturas que você fez rompendo a musculatura. Então, precisa. Então, o que precisa? Carboidrato, antes do treino, vai comer, porque senão você vai ter energia para puxar ferro. Se você não puxar ferro, você não destrói o músculo. E o músculo só cresce se vem o nosso cimentinho lá, que é a proteína, entendeu? Proteína. Então, é um equilíbrio. Você precisa de tudo. Não adianta falar que vai comer só proteína. Você pode não, até... não vai funcionar, Você né? pode até só comer proteína, vai ficar magro o resto da vida, nunca vai ter uma massa magra mais, né, avantajada, digamos assim. Você fica preso. Eu já fiquei presa nisso. Até que eu fui atrás de uma nutricionista e ela me colocou para comer arroz depois do treino. Eu falei, meu senhor amado, vou morrer. E no fim, nada. E no fim, foi tudo E bem. você toma algum outro tipo de proteína ou essas, né, whey protein? Agora eu tô ou... me sentindo super fitness com essa entrevista aqui. Maravilhosa. Se a gente era para falar de arquitetura, não, se enganou, legal, né? Na verdade, eu chamei ela aqui para ter esse papo, tá? Eu te avisei, eu falei, ó, eu vou te falar que você está aqui para me humilhar. Ah, até parece, imagina. Não, mas isso é gostoso, sabe? Porque não é só trabalho de arquitetura. Não. Não é só isso, gente. Quando eu chamo aqui para justamente iluminar além do que os olhos veem, é esse papo. Né? Sim, não é só falar sobre iluminação, por isso aqui vocês me escutam falar todo dia no Instagram da Lute. Não é verdade? Os arquitetos que estão aqui, que são os nossos amigos, que né, Sim, estão colegas, aqui, colegas e tudo mais, o que acontece? Estão aqui e a gente fala com isso todo dia. Então, às vezes, o iluminar não é só sobre arquitetura, não é só sobre interiores, mas ele é iluminar além do que os olhos veem. Porque, exatamente, ninguém vê. Não, isso não vê. Não é verdade? Verdade. Então, é isso que eu quero trazer para vocês que estão em casa. Justamente assim, é essa conversa, essa coisa gostosa, para que cresça, na verdade, Sim, né? Porque eu acho que isso que é o bacana. É o diferencial, Sim, é que além da Lu, além de arquiteta, não, ela cuida da saúde dela, né? Tem todos esses detalhezinhos que é importante as pessoas saberem, né? Os teus seguidores, os teus clientes, né? Por isso que a gente faz tudo isso, né? A gente estava falando Da proteína, né? Então, eu já faz algum tempo faço um acompanhamento com uma médica que a gente faz, chama envelhecimento saudável, medicina do envelhecimento saudável. Então, eu faço bastante suplementação de vitaminas, minerais, mas foi com a nutricionista que eu comecei a usar a própria proteína isolada, né? Hoje eu uso a proteína isolada da carne justamente por conta de uma alergia, não ao glúten, mas ao leite. Olha, que eu percebo que eu fico muito estufada. Então, assim, o mais importante que eu percebo é treinar forte e ter bastante densidade alimentar. A densidade alimentar vem com carboidrato que não seja açúcar, porque aquilo entra na corrente sanguínea. O que é um carboidrato que não seja açúcar? Mandioca, arroz integral ou arroz que seja arroz branco, pão. O que eu digo do açúcar é o açúcar mesmo, uma colher de mel. Não que eu não use, antes do treino eu tomo uma colher de mel, suco de uva, que é coisa que eu jamais tomaria, a nutricionista colocou, porque eu preciso que esse açúcar esteja disponível para eu levantar bastante peso dali meia hora então depois você vai enxergar estrelinhas, né? Exatamente. Baixa, né? Mas sabe que eu tô gostando da história do negócio, principmente das pernas? Ai, tô me é achando. bom, eu tô me achando. Eu não tenho força no braço. Eu também não tenho. Nas pernas, eu falo, Mas sabe o que eu acho, Anne? A musculação, no meu caso, a musculação, né? Mas, enfim, qualquer exercício que qualquer pessoa acabe fazendo, aquilo traz um bem-estar. E esse bem-estar se reflete em todos os caminhos da nossa vida. Olha, eu vou te falar, eu saio feliz da academia. Mas é bem isso. Isso é gostoso, assim, sabe? Então, agora a próxima etapa, na verdade, é fazer as aulas de dança. Isso é legal, né? Mas ainda eu morro de vontade. Ainda não cheguei lá, mas é porque o horário é à noite. Esse daí já mais... né? Um passo de cada vez. Mas é muito legal. O exercício traz, eu jamais achei que fosse estar falando sobre isso, independente do que fosse, né? Porque eu sempre a pessoa mais
mais largada, que não fazia exercício, não fazia nada. Mas o exercício traz para a gente, além da disposição, a disciplina. E essa disposição e essa disciplina a gente leva para a vida em todos os aspectos da nossa vida, né? Com os filhos, na casa, no trabalho. Quando você está lá lidando com os BOs, os perrengues, dentro da obra, ou com o cliente mesmo, ou até mesmo com o pessoal ali, né, os prestadores de serviços, fornecedores. Porque se você não tem essa disciplina ou essa disposição ali ao teu favor, é muito fácil de você ter um chilique, né? Sim. Eu mesma... Hormônios, né? Hormônios controlados, né? O estresse. Né? É verdade. Eu vou te contar que esses tempos atrás eu comecei a fazer aula de equitação. Olha, eu amo, tá? Então, Adoro. Eu tenho um cliente, meu amigo, que falou, Lu, vai fazer aula de equitação, vai lá desestressada. Eu falei assim, eu já não aguento mais, a minha pálpebra tá piscando sozinha. Mesmo fazendo academia, academia cedo, todo dia, né? Comendo direitinho, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Ele falou, vai fazer uma aula experimental, consegui uma aula experimental para você. Eu fui, eu te juro. Deve ter uns 3 meses que eu estou fazendo. Eu falei, eu não quero mais largar. E o bom de tudo isso, assim, você tem aquela troca de energia com o animal. Que é muito importante, né? Muito importante, né? Porque, imagina, eu faço as aulas e eu falo, ai, muito obrigado, o cavalo que eu monto é o Zahara. Tadinho. Tem 90 anos, coitadinho lá, mas é bonzinho. Mesmo, olha isso. Então, assim, muito obrigada por você me permitir fazer essa aula com você. Porque, de fato, ele podia me jogar, né? Lógico. E o bom, assim, você se coloca numa posição de melhorar a cada dia. Porque não é só estar em cima do cavalo. Primeiro de tudo, que você não consegue prestar atenção em outra coisa se você não estiver prestando atenção, né? Ali. Coisa que a gente é muito distraída, né? Faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Quem é criativo, né? A gente faz perfil, né? Exatamente. Então, aí não tem como atender o celular, não tem como tomar nenhuma garrafa d'água. Foco naquilo e presta atenção, senão você vai pro chão, né? E aí, além disso, de você estar ali, você ainda, agora, como eu faço os saltos, tem que ter toda a técnica, tem que ter a concentração. E aquele momento, assim como na academia, tá disponível para mim, por mim. Seu, é meu. Então, assim, não tem cliente no telefone, não tem mãe, né? Tipo, filho chamando. Não tem BO para você resolver. A única coisa que você tem que se concentrar é ali naquilo e acabou. Né? Então, assim, eu tenho sido muito feliz todas as sextas-feiras, depois das 2 da tarde, que é o horário que eu faço a minha aula, que, graças a Deus, a minha profissão me permite fazer isso. Isso é ótimo também, né? Bom, eu sou apaixonada pela nossa área. Então, assim, a gente se mata de trabalhar, mas a gente tem uma qualidade de vida que em outras profissões a gente talvez não tivesse, né? Que é um pouco mais complicado, na verdade, né? Você pode trabalhar um sábado, um domingo, mas é sexta-feira, às vezes, se você precisa estar em algum lugar, em qualquer lugar do mundo, você pode estar. Exatamente. Né? É bem isso. Lu, foi um prazer ter aqui, né? Estar conversando com você. Eu sempre acho que falta tempo, né? Sim, falta sempre Porque, por exemplo, hoje a gente falou um pouco sobre iluminação, falou muito mais sobre o bem-estar, que, na verdade, eu brinquei, né? Na verdade, o que eu quis aqui, eu sempre falei para as gurias, vou trazê-lo só para me humilhar. Um monte. Capaz. Maravilhosa. E é isso, sabe, gente? Então, assim, deixa o teu @ pro pessoal de casa, né? Bom, eu tô no Instagram, só tenho o Instagram. É @Lu_Quadrado. Me sigam lá. Fácil assim, gente, Lu Quadrado, né? Então, é bem tranquilo. Eu quero agradecer profundamente nossos amigos da Capto que estão aqui, a Jecha Confeiteira também, a Lute Iluminação, que é quem patrocina, né, esse nosso encontro, Sim. né? E, gente, conheçam então a Lute, a Capto, né? A Capto está como Estúdio Capto, então @Estúdio Capto. O Iluminar você consegue encontrar no YouTube, no Spotify, no Instagram, @Iluminar Podcast. Então, gente, até o próximo episódio. Foi uma delícia estar com você aqui. Já reforço mesmo. Na próxima, a gente fala sobre iluminação técnica. Mas, gente, eu amo tanta gente falando sobre iluminação, que a Lu, que é uma pessoa que eu admiro tanto, falei, obrigada, vou trazer ela para falar sobre o bem-estar, para falar, assim, sobre o bem-estar, sobre o que importa e o que muda a nossa vida, né? Nossa, bastante, muito, né? Bastante. Foi um prazer, então. O prazer foi meu. Obrigada pelo convite. Até a próxima, né? Até a próxima. Até a próxima, pessoal.